A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 4 do quarto trimestre 2021. O tema da nossa lição é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 a 22, e Gálatas 1, 11 e 18 é a nossa leitura bíblica em classe. Nós não estaremos fazendo a leitura, como é o nosso costume aqui, porque nós fazemos apenas aqui um resumo. Você pode acompanhar essa leitura na sua casa. Então, vamos falar aqui sobre a vocação do apóstolo Paulo. Vamos estudar sobre esse chamado, sobre o seu ministério. Apesar de ele ser escolhido desde o ventre da sua mãe, como ele afirma isso em Gálatas capítulo 1, versículo 15, mas ele precisou se converter a Cristo para que essa vocação pudesse ter início. O Senhor, ele escolhe, ou ele vocaciona, ou ele chama Paulo antes que ele nascesse. Isso mostra o quê? Isso mostra a presciência de Deus. Isso mostra que Deus ele conhece as coisas de antemão. Nós já estaremos daqui a pouco falando mais sobre isso, mas Deus ele conhece todas as coisas antes mesmo delas acontecer. Todo salvo, todo salvo em Cristo, ele é vocacionado para alguma coisa, ele é chamado para um trabalho específico. Não existe nenhuma pessoa salva que não seja ela vocacionada para um trabalho específico. Talvez o nosso trabalho não seja como a do apóstolo Paulo, mas nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Assim como todo corpo, ele tem vários membros e todos os membros do corpo têm a sua função, assim nós temos a nossa função no corpo de Cristo, de forma que todos nós temos o nosso dever, temos a nossa obrigação, temos o nosso trabalho, somos vocacionados para alguma coisa. Né? Não pense você que você é apenas um participante de uma igreja, de uma instituição cristã, mas você tem a sua função dentro do corpo de Cristo e você precisa descobrir isso e imediatamente e começar a exercer a sua função para o reino de Deus, pois você é muito útil para a igreja de Cristo, né? E Deus ele vai usar as circunstâncias e o tempo para forjar em você um caráter próprio para você exercer a sua vocação. Então, Deus vai usar tudo que você vai viver, tempos bons, tempos ruins, as adversidades, o tempo no deserto da vida, né? Isso vai forjar em nós um caráter para que nós possamos estar prontos para agirmos corretamente dentro do chamado de Deus para a nossa vida. Então vamos aqui, o tópico de número 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo. 1.1, a chamada e presciência divina. O que seria presciência? Pré significa antes, e ciência significa conhecimento. Então Deus ele é presciente. O que significa isso? Deus ele conhece antes. Antes das coisas acontecerem, Deus já sabe que elas acontecerão. Nada pega Deus de surpresa. Deus ele nunca é surpreendido por coisa alguma, porque o nosso Deus ele antecede todas as coisas. A sua sabedoria antecede todas as coisas. Então, pelo fato de Deus conhecer as coisas antes delas acontecerem, não significa que Deus ele determinou todas as coisas. Essa é a diferença entre nós e muitos outros pensamentos.
Porque se nós pensarmos que Deus, pelo fato de ser presciente, ele determinou todas as coisas, inevitavelmente vamos ter que pensar que Deus, ele também determinou o pecado, que Deus também predeterminou a queda do homem, que Deus predeterminou a queda de Satanás, que Deus predeterminou todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Mas nós cremos que, apesar de Deus ser presciente, o ser humano ele tem livre-arbítrio. Então, todas as coisas que acontecem, todos os pecados que acontecem, não é gerado em Deus, apesar dele saber que tudo isso haveria de acontecer. Veja, por exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse é uma revelação do que Deus, daquilo que Deus sabe e daquilo que ele irá fazer. Porém, ele não determina tudo. Ele apenas mostra o que o homem, continuando nos seus pecados, continuando na sua situação precária, sem Deus, ele vai terminar mal. Então, a presciência de Deus fazia com que Deus soubesse de que Saulo de Tarso receberia e responderia positivamente em um devido tempo da sua vida, como aconteceu lá no caminho de Damasco. Deus já sabia que aquilo aconteceria no caminho de Damasco e que Saulo receberia Jesus como seu Senhor. Né? Então, pelo fato de Deus saber, então Deus já havia o escolhido desde o ventre da sua mãe para um propósito específico. E não, o que isso muda? Isso muda é que Deus já vinha preparando Saulo desde criança para esse trabalho específico. Né? Então essa é a presciência de Deus, é o fato dele saber todas as coisas antes de acontecer, mas isso não significa que ele determinou ou que ele obrigaria Saulo de Tarso a converter-se. Não, a conversão é um ato da escolha humana. O ser humano ele precisa responder positivamente diante do Senhor, ele precisa receber Jesus para que ele seja um salvo em Cristo. 1.1 um ministério na plenitude do Espírito. Então, Saulo ele vai receber o Espírito Santo antes de iniciar o seu ministério. A sua vocação precisava ser seguida de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando Ananias ele ouve a voz do Senhor Jesus dizendo para ele, olha, vá ao encontro de Saulo. Ele está na casa de Judas, na rua chamada direita, e você indo, você vai encontrá-lo, e você tem algum trabalho para realizar. Em Atos 9:15 diz, disse-lhe, porém, o Senhor dizendo para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então tem aqui algumas coisas que acontecem, que Ananias precisava fazer. Ele precisava reconhecer Saulo de Tarso como irmão, ele não era mais um perseguidor da Igreja de Cristo, mas ele era um homem convertido, e essa conversão não aconteceu com a imposição de mãos de Ananias, mas isso aconteceu no encontro que ele teve com Jesus Cristo, no caminho de Damasco. Isso é importante nós sabermos, porque às vezes nós pensamos que a conversão ela acontece no momento em que que há um apelo na igreja, no culto, quando o pregador pergunta se alguém quer se entregar a Jesus, e esse pregador vai lá à frente e levanta as mãos e diz naquele testemunho público, ele recebe Jesus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo já estava agindo no coração de Saulo antes, né, de tudo isso. E que a sua conversão acontece no caminho de Damasco e não
quando Ananias impõe as mãos sobre a vida dele. O Senhor ele começa a operar na vida do pecador muito antes do que nós imaginamos. Então, quando ele levanta a sua mão para receber Jesus, o Espírito Santo já tem trabalhado no coração do pecador. E outra coisa que Ananias vai fazer é colocar as mãos sobre Saulo de Tarso para que ele pudesse voltar a ver, voltar a enxergar, pois a luz que apareceu a ele, que é Jesus ressurreto e glorificado no caminho de Damasco, fez com que ele ficasse cego. Os seus olhos não puderam suportar aquela luz. E então Ananias impõe as mãos e ora para que a sua visão pudesse ser restituída. E outra coisa que vai acontecer aqui é na imposição de mãos de Ananias, Saulo de Tarso ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem mais de um sentido, depende do contexto. Na antiga aliança, ser cheio do Espírito se falava de uma visitação e também de um poder que vinha do Espírito Santo para fazer um certo tipo de trabalho. Isso acontecia com os reis, com os sacerdotes, com os juízes, para que eles exercessem o trabalho de Deus num momento específico. Em Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito Santo, se fala da plenitude do Espírito. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestido do Espírito Santo. Ele falava do dia de Pentecostes. E quando chegou o dia de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre eles plenamente e eles falaram em línguas, em outras línguas, e eles foram revestidos do Espírito Santo. Portanto, em Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito é ter a plenitude do Espírito, é falar em línguas. Certa vez, Paulo, ele ensinando a igreja de Corinto, ele vai dizer que ele falava mais em línguas do que os outros, mostrando que ele recebeu isso quando ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi revestido em toda a sua plenitude. Isso aconteceu no momento em que Ananias impôs as mãos sobre Saulo. E a partir desse momento ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Todas as suas ações, os seus movimentos serão guiados pelo Espírito Santo. Então veja bem, aquele que é vocacionado por Deus, que vai ser usado pelo Senhor, ele precisa entender que ele não é mais guiado por si mesmo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Saulo vai dizer mais tarde, em Efésios capítulo 5, né, ele vai ensinar de que não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Ou seja, o vinho, ele domina a mente das pessoas. O vinho, ele controla a mente das pessoas. Mas ele diz, vocês não devem ser controlados pelo vinho, mas vocês devem ser cheios do Espírito Santo, ou seja, controlados pelo Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito, ele é controlado pelo Espírito Santo. E quando nós somos controlados por ele, nós não vamos além do que ele manda dizer. Nós só dizemos aquilo que o Espírito Santo nos ordena a dizer. Quantas pessoas que usam da sua vocação, do seu chamado, e eles, em nome do Espírito Santo, eles dizem coisas que talvez venha trazer tantas coisas, talvez não, eles trazem constrangimento para a igreja, constrangimento para o ministério, porque eles ultrapassam os limites. Eles não deixam o Espírito Santo guiá-los. Eles, em nome do Espírito Santo, eles falam coisas que o Espírito Santo não mandou eles dizerem. E isso provoca uma confusão na igreja, e isso é perigoso. Trazem revelações que não são do Espírito Santo. E nós precisamos entender que nós não temos o direito de fazer isso. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados por Ele, nós não só fazemos aquilo que Ele ordena, mas também evitamos de fazer aquilo que Ele não ordena. Paulo, ele aprendeu isso
E lá em Atos, né, dos Apóstolos, no capítulo 16, ele vai querer ir pregar o evangelho em uma certa cidade, e o Espírito Santo o impede de ir até certo lugar. Justamente porque não era vontade, não era a hora ainda dele estar naquele ambiente. Então veja o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vamos aqui então, o item de número 3 do tópico 1, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Uma pergunta, né? Nós já sabemos disso, não houve essa mudança. Sabemos que Deus ele pode fazer isso. Ele trocou o nome de Abrão para Abraão, ele trocou o nome de Jacó para Israel. Porém, Saulo e Paulo não é uma mudança de nome, mas sim uma dupla cidadania. Saulo é o nome hebraico desse homem, e Paulo é o seu nome romano, a qual ele vai usar nas suas viagens missionárias. Né? O tópico de número 2 vai dizer o seguinte: uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Então, 2.1, Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo ressurreto. Então, o Senhor realmente apareceu a Saulo. Muitas pessoas pensam que aquilo ali foi uma miragem, foi apenas algo da mente, uma ilusão da cabeça de Saulo, diferente do que as Escrituras diz. A Bíblia diz que Saulo teve um encontro real com Jesus. E esse encontro real que ele teve com Jesus vai provocar, então, mudanças na vida dele, né, e vai efetivar a sua vocação. A sua vocação, ela vai ser efetivada, ela vai ter, então, um início, e ela inicia a partir do momento em que Saulo é salvo por Cristo Jesus. Ele é uma pessoa agora transformada pelo Senhor, então agora ele passa a funcionar, a trabalhar dentro do propósito de Deus que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Né? O brilho de Cristo que ele viu no caminho de Damasco ofuscou o orgulho do coração de Saulo, um homem que perseguia a igreja, um homem que se sentia tão orgulhoso, tinha um coração tão exaltado. Ele, ao ver Jesus, aquela aparição tão maravilhosa, ele então tem uma outra visão a respeito de si. Então, ele se torna uma pessoa humilde, ele se torna alguém que agora estava sendo realmente preparado para a vocação que o Senhor fez a ele desde o ventre da sua mãe. 2.2, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Para Paulo poder exercer o seu ministério, ele precisava então se converter. E agora ele precisava saber qual era a vontade de Deus. É imprescindível que nós venhamos conhecer a vontade de Deus para que nós sejamos usados por Ele. Qual é a vontade de Deus? Precisamos descobrir isso. E onde é que nós descobrimos isso? Nós descobrimos isso na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela fala da vontade de Deus. Se nós não descobrirmos a vontade de Deus, como saberemos o que fazer? Né? Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus. Quantas pessoas que se dizem vocacionadas por Deus, mas nem sequer sabem o que Deus quer realizar na sua vida. Ele precisa buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, porque certa vez Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todas as pessoas que trabalham no reino de Deus, ela precisa não buscar as suas próprias vontades, as suas próprias satisfações, né? Mas ela precisa estar pronta a fazer a vontade de Deus. Né? Por isso que Saulo ele vai dizer em Efésios, capítulo 1, versículo 1, que ele foi chamado para ser apóstolo segundo a vontade do Senhor. Ele diz também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que é o nosso textual, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo
de Jesus Cristo. Então, ele sabia que isso era a vontade de Deus. 2.3, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Então houve mudanças. Essa vocação de Deus realizada na vida de Saulo mudou a sua vida de forma bem forte, né? O Senhor impactou a sua vida e houve mudanças grandes. Ele deixou de ser um perseguidor. Então, quem era Saulo antes e quem era Saulo depois da sua conversão, antes de conhecer Jesus? Então, isso é muito importante. E a gente precisa entender que ele não vai dar maior ênfase à sua vida anterior do que à sua vida posterior. Ele não vai dar ênfase de quem ele era, mas a ênfase está em quem ele é agora. Não podemos dar ênfase superior à vida antes de recebermos Jesus. Porque antes do homem receber Jesus na sua vida, ele tem uma vida de pecado, ele tem uma vida de longe da presença do Senhor, ele faz a sua própria vontade. E então ele tem um coração orgulhoso, ele é um perseguidor da igreja, como foi Saulo de Tarso. Mas agora, ele sendo uma nova pessoa em Cristo, ele precisava enfatizar o que ele agora é em Cristo Jesus. Ter orgulho do que ele é e não do que ele era. E essa vocação não é só para mudar pessoas. Quando nós somos chamados para um trabalho específico na obra de Deus, nós transformamos pessoas através da pregação da palavra. Mas isso primeiro precisa mudar a nossa vida. Toda vocação, ela muda pessoas, mas primeiro precisa mudar nós mesmos. Nós precisamos ser mudados primeiro, para depois nós mudarmos as outras pessoas com a nossa pregação. Isso é essencial, né? Vamos então aqui para o tópico de número 3, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então, antes de Saulo iniciar o seu apostolado, ele é levado para o deserto. O seu ministério precisava de uma preparação austera, silenciosa e de comunhão com Deus, de reflexão. Não que Saulo não tenha pregado antes desse período do deserto. Logo que ele sai da casa de Judas, depois da imposição de mãos de Ananias, ele vai pregar nas sinagogas. Porém, o seu apostolado vai efetivar só depois que ele volta do deserto. O Senhor o leva para o deserto da Arábia, né? Ao sudeste de Damasco. E ali ele fica por 3 anos. E ali ele tem uma preparação a partir do silêncio e da comunhão e da reflexão. Ele vai para um lugar onde as pessoas que haviam ali não o conheciam. Um homem que estava acostumado a ser ovacionado, a ser elogiado pelo seu trabalho, ele estava agora sendo levado para um lugar onde todas essas coisas não seriam reconhecidas nele, mas ele viveria no silêncio e na reflexão, conhecendo Jesus, ouvindo Jesus, recebendo as revelações da parte do Senhor, para que depois ele pudesse exercer o seu ministério. Então, todo ministério precisa ser forjado pelo deserto. O deserto é uma oportunidade de nós conhecermos a Deus. Qual seria, então, qual o porquê que Israel passou 40 anos no deserto? Não para Deus conhecer Israel, mas para que Israel conhecesse a Deus. É o mesmo caso de Saulo. Deus já conhecia, o Senhor Jesus já conhecia a Saulo de Tarso, mas Saulo de Tarso não conhecia a Jesus. Ele precisava desse tempo de comunhão íntima e a sós com o Senhor antes de iniciar o seu ministério. Então vamos aqui para o 3.2, que diz:
as lições do deserto. Então, o apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento sobre Jesus, pois seu caminho seria de confrontos, com dúvidas e oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. E esse período ele serviu para Paulo, nesse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, ele precisou receber essas lições da parte de Jesus Cristo para que ele tivesse apto para iniciar o seu ministério. 3.3 Mais lições do deserto. Saulo passou a usar o seu nome romano, que é Paulo, né? Antes ele usava apenas o seu nome Saulo, e agora Paulo foi despido de toda a sua filosofia e religiosidade legalista do judaísmo, e agora ele estava pronto para exercer o seu ministério. Ele se despiu de toda aquela vida antes e agora ele vive para Cristo. Então veja, toda vocação precisa nos levar a essa mudança, uma mudança radical. Então são lições que nós precisamos aprender antes de conhecermos, ou seja, antes de iniciarmos a obra de Deus. Nossa conclusão: a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Hoje o Senhor ainda chama pessoas. Que você e eu estejamos prontos para o chamado do Senhor. Você que está me ouvindo, se prepare para o chamado do Senhor. E isso significa ir ao deserto, ter comunhão com o Senhor, conhecer melhor Jesus, para que depois você esteja pronto para essa grande obra. Que Deus te abençoe. Ouça o chamado de Deus para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a semana que vem. Amém.